Queridos amigos, eu, Augusto Cury, psiquiatra e escritor, tenho a honra de convidá-los para assistir esta palestra, ainda que breve, sobre o mais complexo de todos os mundos, a mente humana. Vamos falar de ansiedade, como enfrentar o mal do século. Estou preocupadíssimo por onde caminha a humanidade. Eu não sei se você se preocupa por onde caminha a espécie humana, mas, frequentemente, eu penso como está sendo desenvolvida a qualidade de vida de crianças, adolescentes e adultos. Às vezes, fico até tarde da noite analisando como escrever, como desenvolver técnicas e ferramentas para que pessoas de todos os povos, de todas as culturas, tenham a oportunidade de gerenciar a sua emoção, ser autor da sua própria história e escrever os capítulos mais importantes de suas vidas nos momentos mais dramáticos de sua existência. Até porque eu descobri que uma pessoa verdadeiramente feliz dá o melhor de si para que os outros sejam felizes. Nós vamos falar sobre ansiedade. É um dos problemas graves que está varrendo a saúde emocional no mundo todo. Pensar é bom, pensar com consciência crítica é ótimo, mas pensar demais, sem gerenciamento, sem o eu atuar como protagonista, é um grande problema. Na verdade, é uma bomba contra o equilíbrio, o autocontrole, a criatividade, uma bomba contra a nossa saúde mental. Uma criança de 7 anos de idade, para vocês terem uma ideia, tem mais informações que o imperador romano tinha no auge de Roma. Isso não é suportável. Uma criança diante da televisão, em 1 hora, tem contato com mais de 60 personagens com as mais diferentes características de personalidade, muito mais do que um grande líder no passado, que liderava nações, tinha na sua própria agenda. Esse excesso de informação, mais o excesso de uso de smartphone, uso de internet sem selecionamento das informações, o excesso de trabalho, o excesso de atividades, o excesso de preocupação, tudo isso tem estimulado alguns fenômenos inconscientes da minha área de pesquisa, capaz de ler a memória numa velocidade nunca antes vista. No passado, nós crimos que apenas o eu, que representa a consciência crítica e a capacidade de escolha, é que lia a memória conscientemente e produzia cadeias de pensamentos ou ideias e emoções, enfim, dentro de uma pauta lógica, mas hoje, desenvolvendo teoria, e eu falo com muita humildade, a teoria da inteligência multifocal que eu desenvolvi é uma das poucas teorias mundiais que estuda a construção de pensamentos, os fenômenos que leem a memória, o eu como gestor da mente humana, os papéis conscientes e inconscientes da memória, e inclusive o processo de formação de pensadores. Enfim, depois de 30 anos desenvolvendo conhecimento, talvez nessa que poderia ser considerada a última fronteira da ciência, eu estou claro que não apenas o eu constrói pensamentos numa direção lógica. Há pelo menos 4 outros fenômenos que leem a memória sem autorização do eu. Por exemplo, você ama sofrer pelo futuro? Ninguém gosta de sofrer por aquilo que não aconteceu. Ninguém gosta de fazer um velório dos problemas que ainda não surgiram. O eu tem a intenção de ter equilíbrio e saúde emocional, mas frequentemente nós sofremos pelo futuro, chafurdamos na lama daquilo que não aconteceu e infectamos o presente, que é o único momento solene em que é possível ser feliz, saudável e realizado. Outro exemplo, você rumina perdas, mágoas e frustrações? Se você fosse convidado por alguém, um amigo, para visitar a sua casa, certamente você não iria na cozinha, em primeiro lugar, e enfiaria sua cabeça na lata de lixo. Toda casa tem sua lata de lixo, mas nós iríamos, na realidade, contemplar os móveis, contemplar a estrutura da casa, os quadros de pintura, nós iríamos até os jardins, se ele tivesse, e também observar as flores. Mas usando essa metáfora,
Toda personalidade tem seu lixo, seus arquivos traumáticos, as suas janelas killer. E a tendência do ser humano é, infelizmente, não gerenciar a sua ansiedade, não ser autor da sua própria história, mas entrar nesses arquivos traumáticos e chafurdar na lama ou no lixo do seu passado, ruminando perdas, mágoas e frustrações. Portanto, queridos amigos, quando você é refém do passado ou refém do futuro, quando você vivencia o caos através de se fixar em pessoas que te magoaram, em perdas que sofreu, ou então se atemorizar pelos problemas que ainda não surgiram, você está apequenando, asfixiando e desertificando o seu presente e, consequentemente, desenvolvendo altos níveis de ansiedade. Principalmente a ansiedade que eu tive o privilégio de descobrir e a infelicidade de saber que varre ou que acomete intensamente centenas de milhões de seres humanos em todos os lugares. Porque em todos os lugares que eu dou conferência, por exemplo, na Romênia, na Colômbia, nos Estados Unidos, na Europa, enfim, em todos os lugares é a mesma coisa. É feito um teste de qualidade de vida sobre os sintomas psíquicos e psicossomáticos da síndrome do pensamento acelerado, a situação é semelhante. Tenho que quase que internar quase todos. Tenho que levar as pessoas a entenderem que, ainda que sejam ótimos para a sociedade, são carrascos de si mesmo. Você é um carrasco de si mesmo. Você sofre por antecipação. Você é prisioneiro da sua história, do seu passado. Se você tem esses dois sintomas que eu descrevi há pouco, isso indica que o teu eu não está no comando da sua própria mente, que o teu eu não está gerindo pensamentos, ele não está protegendo a sua emoção, que você está desenvolvendo provavelmente altos índices da síndrome do pensamento acelerado. E quais são os sintomas? Número 1, acordar cansado. Se você acorda cansado, fatigado, sem uma explicação lógica, você está gastando muito mais energia que o teu sono repõe. Portanto, o sono não é reparador. E muitas pessoas pensam tanto, se preocupam tanto, são máquinas de trabalhar e de se envolver com tantos problemas, criando tantas ideias aterradoras, tantos pensamentos perturbadores, que eles simplesmente não entendem porque 8 horas de sono são insuficientes para repor a energia que gastam. Na verdade, não foi energia física, o gasto do trabalho muscular que foi o grande vilão, mas o gasto do trabalho mental irresponsável, não controlado pelo eu. Portanto, acordar cansado, ter dores de cabeça, dores musculares, queda de cabelo frequentemente, aumento da pressão sanguínea, nó na garganta, são sintomas psicossomáticos de um cérebro que está esgotado pelo excesso de pensamentos produzidos não pelo eu frequentemente, mas pelos fenômenos inconscientes que eu acabei de dizer. São fenômenos extremamente úteis, são fenômenos vitais para que nos tornemos uma espécie pensante, mas eles podem perder a sua funcionalidade e, consequentemente, fazer da nossa mente não um jardim onde há flores, há uma primavera exuberante, mas um inverno cáustico, um deserto insuportável. Quais são os outros sintomas? Bom, eu falei sofrimento por antecipação e ruminar perdas e frustrações. Outro sintoma importante, agora psíquico, ter dificuldade de conviver com pessoas lentas. É quase que inacreditável que todas as pessoas agitadas, estressadas, ansiosas, com uma mente hiperacelerada, quer acelerar todo mundo ao seu redor. Por exemplo, há mães que têm um filho normal, saudável, mas ele come devagar, ele fala devagar, e as mães têm um ataque de ansiedade. Meu filho é autista. Não entendem que o que está errado é o ritmo de construção de pensamentos dela. O que está errado é a agitação mental dela e não seu filho. Há executivos que simplesmente não suportam a maneira como os seus colaboradores desenvolvem as suas respostas, encontram as suas soluções, querem que todos sigam a sua cartilha, a sua imagem e semelhança de uma mente
altamente ansiosa, agitada, estressante, que tem dificuldade de se colocar no lugar do outro e de pensar antes de reagir. Cada colaborador, cada pessoa que está ao seu redor e que é seu liderado, precisaria ter, a partir de você como líder, não alguém que o controla, mas que liberte o pensamento imaginário, que provoque o que ele tem de melhor, a capacidade de entender que quem vence sem riscos triunfa sem glória, a capacidade de libertar a sua criatividade para se comprometer com a sua empresa, não apenas com o salário do final do mês, mas se comprometer com a sustentabilidade dela, se comprometer com a viabilidade, mesmo diante de agentes econômicos e de líderes políticos irresponsáveis. Mas aonde estão os colaboradores, os liderados e os líderes que são gestores da sua mente para provocar um ao outro positivamente, para que eles deem o melhor de si, para ter empresas sustentáveis, para ter mentes sustentáveis, para ter famílias saudáveis? Infelizmente, nós estamos na era dos mendigos emocionais. Pessoas que precisam de muito para sentir pouco. Muitos aplausos, reconhecimentos, muitos eventos para terem migalhas de prazer. Como eu digo, em livros como Ansiedade, Como Enfrentar o Mal do Século, ou em livros como O Homem Mais Inteligente da História, que é um livro extremamente lido, são livros extremamente lidos no país, é vital entendermos que, na atualidade, nós estamos vivendo a era dos mendigos emocionais. A ONU detectou que, infelizmente, há 800 milhões de pessoas que têm uma dieta com menos de 2.000 calorias, uma atrocidade. Mas o que a ONU não detectou, e eu vou às lágrimas ao detectar isso, é que há bilhões de seres humanos que têm uma dieta emocional extremamente pobre. São mendigos, às vezes aplaudidos, às vezes os holofotes da mídia, às vezes com muito sucesso financeiro e intelectual, mas são mendigos emocionais. Não conseguem contemplar o belo, não conseguem gerenciar a sua ansiedade, não conseguem encantar as pessoas ao seu redor, não conseguem escrever os capítulos mais importantes de suas vidas, nos momentos mais dramáticos de sua existência, como falei amplamente no meu filme O Vendedor de Sonhos, que virou uma febre, não pela grandeza do autor, mas uma febre porque as pessoas perceberam a vida louca, alucinante que estão tendo nesta terra, quase que zumbis emocionais, números de cartão de crédito, se colocando como números de identidade, números de passaportes, e não como seres humanos complexos e completos. Queridos amigos, você precisa ter um caso de amor com a sua saúde emocional. O teu eu tem de sair da condição de espectador passivo, entrar no palco da sua mente, usando a metáfora do teatro, para liderar o seu próprio script, para ser o ator principal, o protagonista do teatro da sua mente. Caso contrário, a chance de adoecer é muito grande. E eu falei de vários sintomas. Vamos recordar? Acordar cansado, ter dores de cabeça, dores musculares, queda de cabelo, às vezes nó na garganta e hipertensão arterial. Enfim, um ou outro desses sintomas reflete o esgotamento do cérebro. Também falei sobre sofrimento por antecipação, ruminação de perdas e frustrações, dificuldade de conviver com pessoas lentas, e não apenas isso, irritabilidade, baixo limiar para frustrações, são dois outros sintomas muito importantes. Pequenos problemas geram um impacto tão grande porque as pessoas não são gestoras da sua própria emoção. Podem ser ótimas para a sociedade, mas são carrascos de si mesmas. E você é um carrasco de si mesmo? Se você está apresentando esses sintomas, provavelmente você pode ser excelente para a sua família, para a sua empresa, para a sociedade, mas tem sido péssimo para si. Não tem tido um caso de amor com a sua saúde emocional, com a sua criatividade, com o desenvolvimento pleno da sua inteligência. E ainda há outros sintomas, como fragmentação ou má qualidade do sono. Há pessoas que me deixam perplexos, dormem do lado do celular ou acordam para acessar o celular. São seres humanos que vivem essa tese. Se a sociedade me abandona, a solidão é suportável, mas se eu mesmo me abandono, ela é intolerável. Você tem se abandonado?
Se tem alguns desses sintomas, você tem se abandonado, mesmo que não perceba. Você ronca à noite? Muitas pessoas que roncam à noite não percebem que roncam. Sua esposa às vezes reclama, não, eu não ronco. É a mesma coisa durante o dia. As pessoas estão apresentando uma série de sintomas psíquicos e psicossomáticos que representam que o seu cérebro e a sua mente estão esgotadas, à beira da falência. Não, eu não estou falido. Não, eu estou ótimo. Elas disfarçam os seus sintomas, porque não se interiorizam, não mapeiam os seus fantasmas mentais. E grave isso. Quem não mapear os seus fantasmas mentais será assombrado por eles a vida toda, até o último suspiro existencial, e levará para o seu túmulo os seus conflitos. Eu quero fazer outras perguntas importantes para você. Você tem déficit de concentração? Se você tem déficit de concentração é porque você pensa demais, não se fixa no ambiente, na sala de aula, nos projetos, nos programas, nas metas, nas atividades profissionais. Outro sintoma importantíssimo: déficit de memória ou esquecimento. Se você anda esquecido, se você não consegue lembrar-se de coisas corriqueiras, tenha certeza, o teu cérebro está suplicando para que você mude seu estilo de vida, porque seu estilo de vida tem sido atroz, tem sido uma autopunição. Eu sinceramente espero que ao mapear esses sintomas psíquicos e psicossomáticos, você possa perceber que é vital gerenciarmos a nossa ansiedade. É fundamental sermos autores da nossa própria história. É primordial que o nosso eu seja líder da nossa mente, porque ninguém pode liderar o mundo de fora, o teatro das empresas, famílias, instituições, se não aprender a ser líder da sua própria mente. Por isso, queridos amigos, eu quero levá-los a entender que na atualidade estamos adoecendo rápida e coletivamente. 1 em cada 2 pessoas, ou mais de 3 bilhões de seres humanos, cedo ou tarde desenvolverão um transtorno psiquiátrico. Cedo ou tarde desenvolverão um transtorno emocional. 1 em cada 2 pessoas. Se você estiver com a sua família, olhe para quem está do seu lado. Se você estiver diante da sua empresa, olhe para os seus colegas. Metade deles será abarcado por um transtorno e talvez nem 1% das pessoas irá se tratar. Uma situação dramática tem ocorrido na atualidade. A nossa espécie tomou o caminho errado. E o meu grito de alerta em mais de 70 países em que sou publicado é que nós precisamos passar da era da informação para a era do eu como gestor da mente humana. Precisamos mudar a agenda, inclusive da educação básica, ensino fundamental 1 e 2 e ensino médio. Precisamos também mudar a agenda das universidades. Nós precisamos não apenas bombardear o córtex cerebral com milhões de dados dos nossos alunos, milhões de dados, o cérebro deles. Nós precisamos ensiná-los a desenvolver as ferramentas fundamentais para dirigir o seu próprio script. Por exemplo, impugnar cada pensamento perturbador, fazer a técnica do DCD, duvidar, criticar e determinar, fazer a mesa redonda do eu, levar os nossos alunos, os universitários, os pós-graduandos, levar inclusive os nossos familiares a conversar com seus fantasmas mentais, seus medos, por exemplo, claustrofobia, medo de lugar fechado, fobia social, medo de falar em público, agorafobia, medo de sair de casa, acrofobia, medo de altura, tecnofobia, medo de novas técnicas, fobia do que os outros pensam e falam de nós, medo do medo e medo de errar. Enfim, existe uma série de fantasmas mentais que nos controlam. Além das falsas crenças, como sentimento de incapacidade, sentimento de que eu não consigo transformar os meus sonhos em realidade, que eu não consigo libertar meu imaginário e dar respostas brilhantes para encantar quem está ao meu redor, seja na minha empresa, seja no ambiente social, seja na minha própria família. Nós precisamos aprender a ser gestores da nossa mente. E é isso que eu estou propondo para você, para que você saia do lugar comum, para que você saia da plateia, deixe de ser um espectador passivo
e aprenda a dirigir o seu próprio script, para que você possa, inclusive, ajudar os seus filhos a não ser vítimas dessa sociedade estressante. Alunos que aprendem matemática numérica, mas não aprendem a mais notável matemática, a matemática da emoção, onde dividir é aumentar. Alunos que não apenas aprendem as regras da língua, mas aprendam a linguagem do coração, aprendam a se interiorizar, a dialogar consigo mesmo. Ou seja, alunos que não vivam aquela tese que eu lhes disse. Se a sociedade me abandona, a solidão é suportável, mas se eu mesmo me abandono, ela é intolerável. Portanto, esses alunos precisam não se auto-abandonar, mas, sinceramente, centenas de milhões de crianças e adolescentes e jovens adultos não têm um caso de amor consigo mesmo, nunca aprenderam técnicas de gestão da emoção para gerenciar sua ansiedade e proteger a sua mente contra os estímulos estressantes, nunca aprenderam a reeditar as janelas traumáticas no seu inconsciente, nunca aprenderam a dar um choque de lucidez em cada emoção perturbadora e libertar seu imaginário para dar respostas fascinantes nas situações tensas. Portanto, gestão da emoção, gerenciamento da ansiedade, ser autor da própria história, deveria fazer parte do currículo acadêmico, da parte da história de todo ser humano em toda a Terra, em todas as nações. Deveria fazer parte também do relacionamento entre casais, porque sem gestão da emoção, casais começam a sua história afetiva no céu do afeto, no céu do amor, do romance, e o terminam no inferno dos atritos. Começam bem o romance e terminam de maneira desastrosa, porque o seu eu não consegue irrigar o amor inteligente, não consegue patrocinar sonhos, não consegue encantar seu parceiro ou parceira. Portanto, bem-vindos a um treinamento de gerenciamento da nossa mente. Bem-vindos ao treinamento do gerenciamento do mais complexo de todos os planetas, o planeta emoção. Bem-vindo a técnicas que podem estimulá-lo a ser protagonista da sua própria história. E se você gostou do que eu lhes disse, eu te convido a você a conhecer o treinamento que eu estou propondo. Um treinamento mais profundo, um treinamento onde você vai desenvolver as habilidades mais importantes para escrever os capítulos mais notáveis de sua história nos momentos mais difíceis de sua vida. Muito obrigado por me ouvirem.